PSOL... Eu não entendi isso aí, Alemão. Falta aqui dentro. Eu não entendi. Falta aqui dentro. Eu não tô entendendo. Aqui dentro. Se eu puder colocar você, se você quiser falar no ar isso, você pode falar. Eu não estou entendendo a sua piada. Então vamos lá. A deputada Érica Hilton, que o Silvio Santos falava assim, Sim, Wellington, sim. Hilton, 1, 2, PIN, 4, 5, PIN, do PSOL, foi derrotada numa ação penal na Justiça Federal em decisão proferida na última quinta-feira. A parlamentar era assistente de acusação em processo contra uma estudante de veterinária da Paraíba, denunciada pelo Ministério Público Federal por transfobia. Tudo é transfobia. Né? Você parou o carro torto na vaga do shopping, é transfobia. Você pisou no pé de uma velha na rua, é transfobia. Você está passando com o seu cachorro, ele caga na rua, você não pega o saquinho para tirar a merda do chão, é transfobia. Você joga guardanapo do McDonald's no chão, é transfobia. Né? Você passa batom na boca do cu, é transfobia. E tudo é transfobia. E ó, outra louca aqui, ó, fazendo boquete, dá geral aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ela tá achando que é árvore de Natal, isso aqui, ó. Fazendo boquete no Caivano. Não! Ah, isso é transfobia. É transfobia, isso é transfobia também. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a pauta. O processo foi motivado por publicações de Isadora Borges no antigo Twitter, atual X de 2020. Foi lá atrás, hein? Cara. Esse é um caso que aconteceu lá atrás. Na ocasião, a estudanta, né? Que ela não é estudante, era uma estudanta. Não, ou é estudanta é a Dilma. Bom, enfim. A estudante postou o quê? Vamos ler o que ela postou. Aspas, aliás. Mulheres trans não são mulheres porque, obviamente, nasceram do sexo masculino. Fecho aspas. Mesmo sem ser mencionada, em nenhum momento nas postagens, Érica Hilton, que está aí numa foto bem recente, né, que o alemão colocou, alemão, ela já torrou todo o dinheiro do contribuinte em mega hair, meu filho. Ela já não é mais o... Assim não dá nem pra saber quem é. Não dá pra saber. Parece a irmã do Jackson 5 quando eles eram pobres. Né? Não dá pra saber isso aí. A Érica Hilton, ela passou a atuar, né, como Robert, como assistente de acusação no caso, no ano passado. A Isadora foi denunciada por transfobia em fevereiro de 2025 pelo procurador da República, Jorge Godoy Bezerra de Souza. E a denúncia foi aceita por um juiz federal da Paraíba, em abril do mesmo ano. A ação penal foi trancada pela terceira turma criminal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, atendendo a um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Isadora. Os desembargadores entenderam que as publicações da mulher não justificam um processo criminal. Aspas. São postagens que claramente não incitam discriminação, apenas expressam o pensamento dela. Fecho aspas para a decisão dos desembargadores. E antes de continuar com a Érica Hilton aqui, só para fazer um apêndicezinho, né, nessa aqui. Para de ficar passando, Zuma, você está tirando a minha atenção. Deixa piscar. É Natal, deixa piscar. Você nunca viu a música da Grey Goose? Levanta a garrafa que pisca. Você quer ver que para de piscar? Para assim, daqui a pouco ela para de piscar. Deixa piscar. É o seguinte, eu até esqueci o que eu ia falar já. Desgraça. Érica Hilton. Né? O que os desembargadores disseram? Foi uma questão de opinião. Bom, a estudante era paraibana. E ninguém melhor que ela para falar uma questão dessa, porque ela, que passou a vida escutando Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, se ela não tem envergadura moral para tratar desse tema, eu não sei quem tem. Segundo, essa é uma questão que, apesar da ampla abordagem no último pavio curto da quinta-feira,
sobre a questão trans, a questão de sexo, a questão de gênero que eu fiz aqui, até em defesa, em desagravo ao meu querido amigo Ratinho, existe uma outra questão. A questão de gênero, em que pese existirem dois campos do debate. O primeiro campo é o do debate científico, que é onde se estuda sexualidade, personalidade e gênero. E o segundo campo é o campo da ideologia de gênero. O primeiro campo, o campo científico, onde se debate e se faz pesquisa com um número cada vez mais amplo de pessoas ao redor do mundo, para que se chegue em conclusões convergentes, ele difere do campo da ideologia de gênero, que é um campo em que você não quer decidir absolutamente nada. Até porque não dá para decidir absolutamente nada, porque é um campo que foge ao debate no formato da lógica. E que é a lógica? A razão é igual a afirmações que se complementam e não se contradizem, em um número cada vez maior. A lógica é a síntese desses argumentos que dizem respeito a alguma coisa, que se acrescentam e nunca de maneira contraditória. No campo da ideologia de gênero, reina a ilógica. Mas no campo científico, esse debate ele está presente quando você debate heterossexualidade, quando você debate homossexualidade, quando você debate transexualidade e quando você também debate pedofilia. Ah, pedofilia pois é, pedofilia. Eu vou explicar para vocês. Por que alguém nasce heterossexual? Não se sabe. Heterossexual é o sujeito de um sexo que tem atração sexual por um indivíduo do outro sexo, do sexo oposto. E quando se fala em sexo oposto, é porque existem dois sexos, o masculino e o feminino. E eu falei na semana passada que tem um tertium genus, né? Existe uma terceira categoria, que é uma categoria fadada à morte, se não fossem as evoluções da ciência médica, que acomete a 1% da população mundial, que é o chamado intersexo antigo hermafrodita, que é estudado de acordo com as características internas ou externas que essa pessoa tem em combinação dos dois sexos, que são masculino e feminino. Posto isso, nós voltamos aqui para a questão da sexualidade de gênero. Por que alguém de um sexo tem atração sexual por outro sexo, ou seja, é heterossexual? Não se sabe. Existe uma função biológica aí que é a procriação. Então, para a perpetuação da espécie, existe uma explicação. Agora, por que o desejo, o apetite, não é, o sentimento, é um mistério. Por que uma pessoa nasce homossexual? Outro mistério. Da mesma razão, porque a pessoa nasce heterossexual. Mas como a gente é mais que animal, porque nós somos seres racionais, a gente não faz sexo só para procriar. E se alguém que estiver assistindo aqui faça sexo só para procriar, parabéns para você, porque eu nunca conheci ninguém que o faça. Terceiro lugar, por que as pessoas nascem transexuais? Pela mesma razão misteriosa que alguém nasce homossexual e pela mesma razão misteriosa que nasce heterossexual. E por fim, por que as pessoas nascem pedófilos? Pela mesma razão misteriosa que alguém nasce heterossexual, que alguém nasce homossexual e que alguém nasce transexual. Eu estou dizendo que hétero, homo e trans são criminosos? Não. Qual é o problema da pedofilia? A pedofilia é um castigo para o ser humano que é acometido por ela. Porque o pedófilo é o sujeito que só tem atração sexual por pessoas impúberes, por pessoas que não têm ainda as definições biológicas nem de um sexo nem de outro, nem masculino nem feminino. E por que a criança ela sente atração sexual por criança? Não se sabe, ela nasce assim. Só que tem um problema em nascer assim. Porque enquanto heterossexual
faz sexo com consentimento, e o homossexual também faz sexo com consentimento, e o transexual também faz sexo com consentimento, a pessoa que nasce pedófila, ela jamais conseguirá fazer sexo com consentimento, porque criança é incapaz de consentir. Então é uma desgraça que se abate sobre parcela da população. Mas por que ela nasce pedófila? Não se sabe. Ora, como isso é um mistério, não existe um marcador biológico da heterossexualidade, não existe marcador biológico da homossexualidade, não existe marcador biológico da transexualidade nem da pedofilia. Existe marcador biológico para o masculino e para o feminino. XXXY. Você faz um exame de DNA. Agora, para sexualidade e gênero, não tem. E como homossexualidade, heterossexualidade, que não são questões de sexo biológico, são questões de relação sexual. E a transexualidade, que é uma questão que há uma personalidade feminina ou masculina, está presa num corpo biológico de sexo oposto, como nada disso tem um exame de sangue e um exame de DNA, ou você faz uma biópsia, qualquer tipo de exame de saliva, para saber se você tem um marcador biológico que diga que você é hétero, homo, trans ou pedófilo, tudo isso é discutido na base argumentativa. É o discurso mais filosófico, é o debate científico mais difícil, porque ele é todo pautado na palavra de quem sente. E como a transexualidade, da mesma maneira que a heterossexualidade, a homossexualidade e também a pedofilia, são questões de autodeclaração, não dá para você colocar a sua reserva mental, o seu pensamento que é imaterial, para uma análise científica, como se analisam as coisas físicas, como as propriedades desse copo. Então, tudo que se fala sobre transexualidade, e que não exorta a discriminação, mas que apenas aponta uma opinião, não pode ser criminalizado. Porque até mesmo o debate científico, que é puramente filosófico, não tem marcadores biológicos, Cláudio Caivano. Pois é, excelente